Alô, queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui com o Ministério Orazek, do qual eu sou representante. Estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e o título do estudo de hoje é Quem é o verdadeiro Israel de Deus? A Bíblia nos ensina que Deus prometeu um filho a Abraão, cuja esposa Sara era estéril. Como sabemos, Deus visitou a Sara depois de 25 anos que prometera a Abraão um filho. Isaac, filho da que for estéril, nasceu de fato através da promessa de Deus. Do mesmo modo que Isaac nasceu através de um milagre, segundo o poder e vontade de Deus, nós que cremos em Cristo Jesus somos descendência espiritual de Abraão e verdadeiro Israel, pois diz no Evangelho de João: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, assim como nós que cremos em Jesus, não nascemos da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas sim da vontade de Deus, assim também Isaac nasceu por mandato de nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina deste modo: Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora o filho da escrava, porque de modo algum este filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Paulo nos demonstra, pelo poder e unção do Espírito de Jesus Cristo, que somos filhos da promessa pela fé em Jesus, visto que fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, e segundo a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas a adoção de filhos de modo sobrenatural através da fé em nosso Senhor Jesus. Porquanto não nascemos da vontade do homem, porque cremos no Filho de Deus, e fomos feitos filhos deste mesmo Deus, deste mesmo modo, segundo a promessa. Do mesmo jeito que Isaac veio por promessa pelo poder de Deus, sendo ele filho carnal de Abraão, nós somos filhos espirituais de Deus, e Isaac também é filho espiritual de Abraão, diferentemente de Ismael. Sendo nós filhos de Deus, somos herdeiros dele e cordeiros com Cristo Jesus. Concluímos que o Israel que não crê em Jesus vive como a Jerusalém que agora existe e é escrava com seus filhos, porque não creu na promessa e não teve a fé que Abraão teve no Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que nos ensina a crer sem ver, como Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, diferentemente dos judeus que não criam em Jesus e lhe pediam um sinal para crer nele, um sinal visível. Abraão, igualmente, ofereceu seu filho Isaque, assim como nosso Deus, o Pai, ofertou seu único filho Jesus Cristo por nós. Enquanto Abraão oferta Isaque para Deus, Deus oferta seu filho Jesus por nós. E mesmo Abraão tendo feito a oferta de Isaque, e sendo isto a sombra do Velho Testamento que refletiu o verdadeiro propósito de Deus mais tarde, ofertando Deus o seu único filho Jesus Cristo, ainda assim muitos judeus ainda são carnais, não creem em Jesus, constituindo-se deste modo como descendentes da escrava, como Ismael. Porque não são os filhos carnais de Abraão que são contados como descendência, mas em Isaque, que veio da promessa, será contada a descendência de Abraão. Se em Isaque é contada a descendência de Abraão, não tendo este mesmo Isaque tendo sido ofertado literalmente, mas apenas no espírito de Abraão, nosso pai, quanto mais nós seremos descendência de Deus em Cristo Jesus,
que for imolado, cujo sangue nos purifica de todo pecado e nos compra para Deus para sermos inculpáveis no meio de uma geração corrupta e adúltera? Lembrando que esse Jesus foi ofertado literalmente, ao passo que Isaac apenas metaforicamente no espírito de Abraão. Deste modo, somos descendência de Abraão conforme o segundo Isaac de Deus, muito mais sublime que o primeiro. E este se chama Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo que vem em carne. Portanto, nós que cremos em Cristo Jesus somos o verdadeiro Israel de Deus. Pois nem todos que são de Israel são israelitas, mesmo porque Esaú nasceu de Isaque, mas não veio a ser contado como descendência conforme a promessa, porque a bênção ficou com Jacó. Não está escrito assim? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e não de Esaú, porque Esaú é como um Ismael que não creu em Jesus, como seu pai Isaque, como seu irmão Jacó e como seu avô Abraão. Que permaneçam em vós essas palavras e em nós também, e promessas que elas também permaneçam em nós para a glória do nome de Jesus. E assim seja. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.